Quando eu mudei pro Havaí, quando ia surfar, vinha uma leve brisa, um leve vento, um pouco mais frio do que a temperatura que a gente está acostumado no Havaí. A galera já ficava assim, nossa, que frio! E eu sempre falava para eles, vocês não sabem o que é frio. Surfava o rio lá da Isar, né, com gelo e tudo. E hoje eu sou um daqueles que fica com frio, porque já estou acostumado com aquele calor do Havaí. Agora fui lembrado o que frio realmente é. Né, vim aqui com toda essa neve. Que gelo. Poxa vida. Esses dias eu até contei no culto em alemão, que esses dias a gente estava meio que com frio lá no meu apartamento, no Havaí. E aí eu fui no forno, no fogão e tava quentinho. Eu falei assim, gente, vem cá que aqui tá quentinho. Daí vieram mais 3 amigos meus e a gente estava tipo, com a mão sobre o fogão. E daí eu pensei assim, agora eu vou ver que temperatura realmente está fazendo. Aí eram 21 graus. E a gente estava passando frio. Estou muito mal acostumado. Josué capítulo 24, versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14. E nesse momento Josué, ele pediu para o povo todo se encontrar no Vale de Siquém, que fica no centro de Israel, fica em meio de 2 montanhas. E é um vale bem fértil, um vale tipo, né, dá para ver que é um vale abençoado, né? E Josué, ele começa a contar a história que eles passaram com Deus, e ele diz, isso tudo foi que Deus fez por nós. Tanto que nós podemos viver num lugar tão bonito, viver num lugar tão fértil. Ele sempre foi o Deus que proveu em nossas vidas. Aí ele chega no momento e ele fala assim, para o povo de Israel todo, né? Fala assim, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. E aqui ele diz, escolham hoje. Escolham hoje qual é a decisão que você vai tomar para a sua vida. Eu acho tão bonito que ele diz, esse é o momento, não deixe para depois. E qual vai ser a sua decisão? E essa decisão é uma decisão, o interessante é que é uma decisão que foi uma decisão de todas as gerações passadas. E será uma decisão que todas as gerações do futuro vão ter que tomar. Qual é o Deus de sua vida? Qual é o Deus que você vai decidir servir? E talvez você esteja pensando, mas Ronaldo, nós estamos no tempo de Natal, Advento, né? Tipo, o que isso tem a ver com Natal? Isso tem tudo a ver com Natal. Porque foi esse presente que foi nos dado. Né? Nós falamos de um presente que Deus nos deu. E foi em Natal que essa revolução começou. Né? Foi em Natal que Deus disse assim, em Filipenses capítulo 3. Paulo descreve muito bem o que Cristo fez por nós. Filipenses capítulo 3.
Desculpa, capítulo 2, versículo 5. Ele diz aqui: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acho tão bonito que aqui, em alguns versículos, e na verdade ele repete algumas frases do Velho Testamento, tanto de Gênesis como de Isaías, e aqui ele descreve, é isso que aconteceu. Ele é o rei dos reis, mas ele decidiu não se apegar àquilo, mas se humilhar. Ele se deu a nós, né? Então, essa decisão que nós tomamos foi por causa de um presente que foi nos dado. Essas boas novas, né? Em Lucas capítulo 2, versículo 9. A palavra diz o seguinte: e aconteceu, né, outras traduções dizem, e de repente, um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E ele descreve como eles o acharão. Uma das coisas que eu acho tão bonita é que, né, nós muitas vezes, quando uma pessoa importante é anunciada, né, eles fazem tudo aquele, né, uma apresentação, uma pessoa importante está visitando a cidade, que seja um rei ou papa, ou, né? Mas eu acho que esse anúncio foi provavelmente, ou foi o anúncio mais glorioso, né, que foi dado ao mundo, né? A glória de Deus se encheu o céu. Aqui depois ele descreve como um coral de anjos apareceu, né, e começou a cantar glórias a Deus nas alturas, a paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Então, aqui ele já anuncia o nosso rei. E uma coisa que eu acho interessante aqui, que ele diz: hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E creio que muitos de nós tomamos essa decisão, de que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, e é por isso que nós estamos aqui. Mas eu estava passando por um livro, estava lendo um livro com um amigo meu, que estou fazendo discipulado, e uma das primeiras perguntas que apareceu nesse livro foi: Jesus, ele é o seu Salvador? Sim. Jesus, ele também é o seu Senhor? E essa pergunta eu já acho bem mais difícil de responder. Porque dizendo que alguém é o Senhor sobre a minha vida, quer dizer que ele manda na minha vida. Quer dizer que eu sigo o que ele diz. Eu sonho os sonhos dele. O que acontece é que eu não sou mais o personagem principal desse filme. Eu deixo o trono e entrego para o Senhor. E digo: Senhor, que o Senhor seja o personagem principal do filme da minha vida. E acho que acreditar em Deus, aceitar Ele como nosso Senhor, ou como nosso Salvador, é muito mais fácil do que dizer: seja o Senhor na minha vida também. E esse é o primeiro convite que eu quero fazer hoje.
que nós realmente possamos ser não só conhecidos por acreditar em Deus, mas por realmente entregar as nossas vidas a Ele. E dizer, Senhor, a minha vida agora é sua. Paulo descreve isso muito bem, ele diz que agora estou com problemas em tradução, mas ele diz que viver para ele é Cristo, né? Viver para ele, isso é viver a vida. Tudo que eu faço é Cristo. E nós vemos, eu acho tão bonito que, principalmente em Filipenses foi a primeira igreja que Paulo fundou. E também foi, eles dizem que é o berço do cristianismo europeu, porque foi a primeira igreja na Europa, e foi um lugar que ele passou por muita dificuldade. Ele, por ter passado por uma libertação por ter orado, expulso um demônio. Na vida de uma mulher, ele foi escoteado, obrigado. Escoteado, ele foi preso, e nessa prisão, mesmo sendo escoteado, mesmo sendo preso, mesmo passando por... Eles dizem que foi na prisão onde ele estava, foi o lugar mais humilhante, que era o lugar mais sujo, e dizem que todos os fezes dos prisioneiros de cima passavam por onde ele estava. Então era um lugar fedorento também. E mesmo nesse lugar, o que ele fazia? Ele adorava a Deus. Então aqui, quando ele escreve sobre essas coisas, minha vida, né, o meu viver é Cristo, né, ele tem autoridade nisso. Isso que eu acho uma coisa tão bonita da vida de Paulo. E aonde eu estava? Eu vejo que ele foi um exemplo tão grande de que Deus foi o Senhor da vida dele. Eu tenho uma amiga, ela se converteu e ela disse que, por um tempo, ela disse que ela não queria mais viver com Jesus, porque ela não queria que Jesus mandasse na vida dela. Imagina se Jesus mandasse ela para a África. Imagina se Jesus mandasse ela deixar, que ela é uma surfista profissional. E ela disse, imagina se Deus me mandasse parar de surfar. Eu não quero esse Jesus, ela dizia. Hoje ela voltou. Hoje em dia ela continua vivendo com Jesus e diz que Jesus é o Senhor sobre a vida dela. Tanto que eu acredito que quando nós temos medo sobre as decisões de Jesus sobre as nossas vidas, nós não conhecemos Jesus, né? Porque Ele é um Deus que nos ama, um Deus que conhece os nossos corações também. Mas o Senhor, Ele é o Senhor sobre a sua vida. Eu tenho algumas perguntas que me vieram quando eu estava preparando para essa mensagem. E uma das coisas que me veio aqui, ou antes de chegar à pergunta, é: o Senhor é um Deus que bate nas nossas portas, e eu acredito que isso que Ele está fazendo hoje. Ele diz, eu posso entrar, posso ser Senhor sobre a sua vida. A nossa decisão é abrir essa porta. A nossa decisão é de dizer, Senhor, entre. E não só na minha sala, mas pode entrar em todos os quartos. Né? Seja o Senhor sobre toda a minha vida. E a pergunta também é, será que Deus é o Deus dentro da nossa casa? Ou dá para ver que Deus dá para ver na nossa casa, por fora? Nós vivemos o cristianismo, nós vivemos a nossa vida com Deus de uma forma que as pessoas possam ver? Ou nós vivemos essa vida com Jesus de uma forma totalmente particular? Eu achei tão legal, eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor disse,
a sua decisão por Cristo é uma decisão pessoal, mas nunca deve ser vivida particular. E nós muitas vezes confundimos isso, principalmente hoje em dia, todo mundo, né? Não, mas é minha coisa particular, é uma coisa que eu vivo por mim. E ele daí disse assim, porque Jesus, ele não morreu por nós num ato particular, mas foi algo que ele fez e confessou, né, na frente de todo mundo. Né? Foi algo que ele confessou ao público. Né? Então ele perguntou assim, ele falou, por que nós vivemos a nossa vida por Jesus particularmente, se Jesus morreu por nós publicamente? E uma das perguntas que me veio é, quem nós realmente adoramos? Né? Em nossas músicas que nós cantamos, nós sempre dizemos, Jesus, eu te adoro, Jesus, nós te adoramos, nós nos rendemos a ti. Quem é que nós realmente adoramos? E, né, tem todos os popstars que nós seguimos no Instagram, em outras redes sociais, como, né, hoje em dia pode ser o Justin Bieber, Taylor Swift, e tem outros nomes que, né, cada um tem seu predileto. E a minha pergunta é, será que nós de vez em quando, ou muitas vezes, sabemos mais sobre essas pessoas do que sobre a palavra de Deus? Do que sobre aquele que nós dizemos que nós adoramos, que nós amamos? Será que nós sabemos mais sobre o nosso time predileto, sobre as posições que os jogadores jogam, a vida pessoal deles, do que sobre o Senhor que nós seguimos? Será que é mais fácil para nós explicarmos impedimento para alguém do que explicar o Evangelho? Creio que se nós soubermos explicar impedimento melhor para alguém do que o Evangelho, nós precisamos mudar alguma coisa em nossas vidas. O que se uma pessoa vier e me perguntar, o que é o Evangelho? Por que foi que Jesus teve que morrer na cruz? Será que nós conseguimos responder essa pergunta? Ou será que nós dizemos, vem para a CBG que lá tem um pastor que consegue responder todas as suas perguntas? Eu já falei no culto de manhã também que muitas vezes nós confundimos a posição do pastor como alguém que sempre vai responder as perguntas para todo mundo. Mas, como é que se diz? A Bíblia diz que os pastores, os mestres, os professores, todos esses, eles nos equipam para que nós possamos ser as pessoas que respondem, para que nós possamos ser as pessoas lá fora, né, sendo os missionários, sendo os evangelistas, eles que, né, nos preparam para isso. Então, né, que nós possamos entender que não é o pastor que deve responder todas as perguntas, mas que nós devemos conhecer a quem nós servimos e o que Deus fez pelas nossas vidas. A segunda pergunta é, quem ou o que é realmente importante para nós? O que realmente é importante para mim? É o meu direito? Esses dias eu estava trabalhando num café. Tipo, tem um café do lado da nossa loja. Um dos nossos funcionários estava na loja, estava trabalhando no computador. Ele me liga e diz, Ronaldo, estava distraído falando com outra pessoa. Eu vi que daí eu já sabia, alguém roubou alguma coisa. Aí eu fechei o meu computador e estava com fone de ouvido. E ele estava falando comigo e eu perguntei, e aí, ele roubou o quê? Não, roubou um skateboard, um daqueles surf skate, que, né, é um pouco mais caro. Aí eu falei, beleza, então ele foi para onde? Para que direção? Daí eu vi ele, já estava lá fora, e daí eu vi ele falou assim, ele foi para lá. Eu estava com fone de ouvido, daí ele foi para a direita, beleza. Daí comecei a correr atrás, ver se eu acho ele. E eu vi ele tipo, andando com o skateboard dele, só que com o nosso debaixo do braço. Aí eu corri, ele olhou para trás e me viu, aí peguei uma
né, meio que um caminho diferente, só para disfarçar que não estou atrás dele. Continuei correndo. E aí eu encontrei com ele de novo, só que disfarcei que estava querendo algo atrás dele. Tipo, não fiz, né, não tive contato de olhar com ele. Aí quando eu cheguei perto dele, aí só pulei pro lado dele, empurrei ele, peguei meu skateboard e falei assim, esse é meu. E ele falou assim, você nunca mais volte para nossa loja. Aí eu voltei pro café e teve um pessoal que viu o que aconteceu. E eles falam assim, aí vem o herói. E eu, tipo, né? Meio que me achando. E daí, como se Deus me perguntasse essa pergunta. Você realmente se sente como herói? Ele falou assim, você por um momento pensou na alma dessa pessoa? Ou só no seu direito de que aquele skateboard era seu? Aquilo me tocou muito, porque eu realmente não pensei nem um pouco no que a pessoa talvez esteja passando, o porquê dela estar roubando, o que é importante para mim. Paulo, na prisão, ele diz aqui, o que está acontecendo comigo é uma coisa boa, porque todos os guardas ficaram sabendo da minha fé. Ele, como prisioneiro, provavelmente passando por muita humilhação, ele diz, o que eu estou passando aqui é algo bom, porque eles estão ouvindo o Evangelho. O que realmente é importante para nós? Talvez o que as pessoas pensam de mim. Em João 12, capítulo 12, versículo 42. Que João escreve o seguinte, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Na minha outra Bíblia eu tenho sabe aquele smiley com a boca para baixo, triste, marcado aqui nessa passagem, porque quando eu li isso, tem muitas vezes que nós lemos as passagens e meio que não vemos o que está acontecendo, mas uma vez eu li essa passagem e fiquei tão triste porque esses fariseus, esses líderes, eles tiveram o privilégio de ver Jesus, de ouvir as pregações de Jesus, de ver os sinais. Privilégio que nós, provavelmente todos nós, gostaríamos de ter, de ver Jesus em ação, de ver Jesus com os discípulos, ver como ele andava, como ele agia com os discípulos, como ele falava com eles, como ele pregava. E mesmo assim, eles até acreditando, o que eles preferiam foi a aprovação do homem e não de Deus. Então a minha pergunta é, o que é realmente importante na sua vida? É a aprovação do homem ou a aprovação de Deus? A próxima pergunta é, onde está a minha alegria? Filipenses 3, 17. Que ele diz o seguinte, 3, 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei,
mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu acho tão bonito como ele diz o seguinte, diz... eu considero as coisas eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. E antes disso ele descreve, ele diz, se as pessoas, e principalmente Filipenses era um lugar onde tinha muitos romanos e judeus, e a classe alta eram os romanos. Então os romanos tinham o costume de meio que se sentir a primeira classe e comunicar, olhar para os judeus como se eles fossem uma classe mais baixa. E teve certos líderes que vieram para a cidade de Filipenses dizendo que não, o que você conquistou na sua vida, Deus também vê essas coisas. Então ele responde a esse comportamento deles. Ele diz o seguinte, eu tenho eu tenho tantas coisas que eu conquistei em minha vida, que ele começa a listar todas as coisas, diz, eu estudei com um dos maiores mestres, eu consegui tantas coisas na minha carreira, mas tudo que eu conquistei na minha vida, tudo aquilo para mim hoje é esterco, isso é tudo lixo. Porque eu só quero uma coisa, eu quero Jesus em minha vida. Então, onde está a minha alegria? No que eu conquisto, na minha carreira? Talvez nós achamos que nós teremos a alegria quando fomos casados. Onde está a minha alegria? Talvez numa casa, um dia eu teria uma casa, aquilo será o que vai preencher o meu coração de alegria. Onde está a minha alegria? E nós muitas vezes aqui, nós principalmente no final do culto, nós proclamamos: a alegria do Senhor é nossa. Amém. E ela é a nossa alegria? Ela é a nossa força? A alegria no Senhor é aquilo que nos fortalece? O que eu acho... a carta de Filipenses, ela também é chamada como carta de alegria. Eu acho tão bom que ele não escreveu a carta de um lugar onde nós podemos dizer, não, mas ele teve todo o direito de ter, de poder dizer, não, se alegram, porque ele estava frente ao mar, ele estava passando vida boa, mas aqui ele escreve a carta de uma prisão em Roma durante o tempo de Nero. Então, na prisão, como cristão, durante o tempo de Nero, por fora, ele não teve muitos motivos para se alegrar. Mas ele diz, alegrem-se em todos os tempos. Nessa carta ele diz, aqui no capítulo 3, finalmente, meus irmãos, versículo 1, alegrem-se no Senhor. E ele volta à alegria no Senhor, alegria no Senhor. Eu acho tão bom que ele escreveu isso de um lugar onde por fora ele não tinha motivo para ser alegre. Mas a alegria dele estava naquilo que Deus fez na vida dele, naquilo que ele era em Cristo, naquilo que, no reino de Deus, no expandir do Evangelho, aquilo que alegrava. E a minha pergunta é, onde está a nossa alegria? Eu acho bom quando nós nos alegramos com coisas que acontecem em nossas vidas, com coisas que conquistamos, sonhos realizados, mas onde está a base da nossa alegria? Onde é a nossa fonte de alegria? Eu conversei com um amigo meu esses dias e nós chegamos ao ponto onde dissemos: o crente deve ter uma alegria incondicional.
independente daquilo que está acontecendo por fora das nossas vidas. A nossa vida deve estar cheia de alegria por aquilo que Ele fez. O que move os nossos pensamentos? O que move os nossos pensamentos o dia todo? No que nós pensamos? São redes sociais? É o dinheiro? Mulheres? Talvez algo que nós acabamos nos dando, um vício, que pode ser tanto na internet como algo físico. O que move os nossos pensamentos? O que sempre está, né? Qual o pensamento que sempre está na nossa cabeça? Será que até durante o culto nós de vez em quando temos que dar uma verificada na nossa rede social? Em Mateus capítulo 13, versículo 15. Mateus 13, versículo 15. Versículo 14, desculpa. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Aqui ele diz o seguinte, diz, se tornou insensível. Em alemão ele usa a palavra como se sem fio, né? Tipo, não está mais afiado. E quando é que uma faca ou uma tesoura perde o fio? Eu tenho uma tesoura na nossa loja. E cada vez que eu quero cortar um fio, que de vez em quando a pessoa já quer vestir a camiseta na hora que compra, e eu sempre tento cortar o fio com o preço. Aí sempre demora que essa tesoura ela não é afiada, né? Daí sempre, né, os clientes com muita paciência, e daí, você sabe quando você corta um barbante e você corta um fio cada vez e você vê que está cortando, a gente está chegando lá. E um dia desses, uma cliente ela fala assim, porque você comprou uma tesoura de cozinha. Ela não é feita para cortar barbante, ela é feita para cortar frango, carne, essas coisas, mas não para cortar fio. E com o que eu faço, acabou perdendo o fio. Ou vocês conhecem aquele cortador de pizza? Né? Acho que todos nós conhecemos o cortador de pizza que corta bem. Né? Passa pela pizza e tem aquele que só empurra o salame. Né? Aquele que já perdeu o fio. E a minha pergunta é, qual cortador de pizza é que nós queremos ser? O que corta direitinho? Ou que aquele, né, que só empurra o salame? Aqui ele diz, no versículo 15, o coração deste povo se tornou insensível. Eu creio que o coração, aqui ele diz o coração, o ouvido e o olhar. E creio que nós nos tornamos insensíveis quando nós usamos aquilo que Deus nos deu para as coisas erradas. Aos poucos nós nos tornamos insensíveis. Uma das coisas que eu vi uma pregação um dia desses, ele mostrou que pecado é igual uma cobra pequenininha, bebezinha. Ele diz que no começo você acha que você a controla.
né? Digamos, uma anaconda. Diz que no início você acha que você a controla, você dá de comida, dá uma mosca, e daí no finalzinho talvez um ratinho, e depois você dá algo maior, e no final quem vai ser? Somos nós, né? E muitas vezes é do mesmo jeito com o pecado, nós achamos que só um pouquinho, só que, mas eu estou controlando ainda. Daí já perde um pouco do controle. Não, ainda estou controlando. E com o tempo nós perdemos o controle. E creio que nós, quando usamos o que Deus nos deu de forma errada, com o tempo, nós vamos perder essa sensibilidade, né? Nós nem nos arrependemos mais, porque parece que é algo normal. Né? Parece que é algo normal saber mais dos nossos popstars preferidos do que de Jesus. É normal ser o mais importante é o meu direito do que ter um coração quebrado por aqueles que não conhecem a Jesus. É algo normal de não pensar no Evangelho. É algo normal de não se alegrar mais com o Evangelho, mas se alegrar com outras coisas. E por isso a minha pergunta é, onde está a nossa alegria? A quem nós realmente adoramos? O que realmente é importante para nós? E o que move os nossos corações? E o bom o que eu amo em Jesus é que ele nunca diz assim, não, mas você está agindo de uma forma errada, eu não quero mais saber de ti. Toda vez que ele mostra algo em nossas vidas, é um convite. É um convite para nós mudarmos as nossas vidas. Mudarmos as nossas prioridades. Né? E que nós possamos aceitar esse convite, como Josué fala assim, né? Ele falou para o povo todo, quem vocês querem servir? Quem nós queremos servir? Ao Deus que se deu por nós, né? Esse presente de Natal que nós recebemos, quem nós queremos servir? Queremos ser sensíveis de novo para a voz dele. Uma das coisas que eu acho hoje em dia que é difícil é que nós temos tantas influências, né? Tanta mídia. Em todo lugar que nós vamos, nós somos influenciados. E por isso o que é muito importante para as nossas vidas é nós lermos a palavra de Deus. É nós termos um tempo de qualidade com Deus. É nós termos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Que a palavra de Deus ela diz o seguinte, que Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E que nós possamos diferenciar as tantas vozes lá de fora. E entender qual que é a voz de Cristo, qual a voz de Deus, qual a voz do Espírito Santo. Tem um versículo em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu acho que de vez em quando é por isso que não é tão agradável ler a palavra de Deus, porque ela parece, meio que ela bota um espelho na frente do nosso rosto e diz, é desse jeito que você parece agora. Essa é a sua vida. E muitas vezes nós paramos de ler porque não é confortável.
Né? Mas eu acho tão bonito também a palavra de Deus, ela diz que a tristeza de Deus, ela leva para a vida. Né? Às vezes são coisas que nos deixam tristes, mas é porque Ele quer nos encher com vida, quer nos encher com alegria, quer nos encher com aquilo que é verdadeiro. Então eu quero te desafiar, quero te convidar a... Talvez você tenha deixado de ler a Bíblia. Né? Muitas vezes nós achamos que já sabemos de tudo, mas não é o saber, né? Mas é passar o tempo com Deus para que nós possamos ficar sensíveis, para que nós possamos permanecer afiados, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não sermos influenciados por vozes erradas, mas sermos influenciados por Deus. E que nós possamos passar mais tempo também com tempo de qualidade com Cristo. Né? Orar. É como, já falei no culto de manhã hoje, é como uma amizade nova. De vez em quando nós nos encontramos, né? Parece que nós temos algo em comum, mas não tem muito papo. Mas com o tempo, né? Essas amizades já se formam até melhores amizades que nós temos. E aí nós podemos conversar por horas. Por horas, e nós lembramos daquela uma piada que nós já lembramos 100 vezes, e todas as vezes foi engraçado. Né? Nós lembramos daquilo que nós passamos juntos. Né? Nós temos aqueles, em inglês diz inside jokes, né? Aquelas piadas, aqueles, né, comentários que só nós entendemos e achamos engraçados. E a mesma coisa com Deus, o quanto mais tempo nós passamos com Deus, o mais conversa nós teremos. Né? O mais nós vamos nos parecer com Ele, mais nós vamos ser transformados à sua semelhança. Né? Quero te convidar nessa tarde a realmente se dedicar a isso de novo. Se dedicar a Deus, se dedicar ao tempo com Deus, à sua palavra. E também quero te convidar a ouvir ou ler Filipenses nessa semana. Eu não sei quem aqui já baixou o app, o Bible App no telefone. É o app mais downloaded, né? Que foi mais baixado, obrigado, no mundo, que eu já acho uma coisa muito bonita. E o bom é que você pode ligar, tipo play, aperta o play e ele toca. E se você for ver Filipenses dura mesmo tempo como se fossem 4 canções que nós ouvimos no rádio, né? No carro. Então é só ligar, são talvez 20 minutos que nós ouvimos, mas são 20 minutos que nos edificam, são 20 minutos que nos preenchem, são 20 minutos de verdade. Né? Nós ouvimos tantas canções sobre amor, só que tem só uma pessoa que realmente sabe falar sobre amor verdadeiro, amor incondicional. E é Jesus Cristo. Amém? E que nós possamos aceitar esse convite. Dizer que Deus seja o Senhor e o Salvador em nossas vidas. Amém? Gostaria de terminar com uma oração. Querido Pai Deus, eu te agradeço por essa tarde, te agradeço pela tua palavra. Senhor, eu te agradeço pelo convite que nós recebemos de Ti, Senhor. Te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pelo convite, te agradeço, Senhor, por sempre querer estar mais perto de nós, sempre querer estar mais envolvido em nossas vidas. Te peço que Tu possa estar colocando uma nova sede, que Tu possa estar preenchendo o nosso coração com uma nova vontade. Senhor, que nós possamos ter aquele coração cheio de fogo por Ti novamente, Senhor. Apaixonado por Ti, Senhor. Que Tu realmente seja, Senhor, a coisa mais importante em nossas vidas. Que Tu realmente seja, Senhor, o motivo da nossa alegria. Que Tu realmente seja, Senhor, o que move os nossos pensamentos, Senhor. Que Tu realmente seja, Senhor, o nosso tudo, Senhor. Como muitas vezes cantamos, que Tu realmente possa ser, Senhor, o nosso tudo. Nós te amamos, Senhor, e nós te agradecemos por ser real em nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos pelo amor que recebemos em Ti, por sermos aceitos por Ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, por ter morrido por nós quando nós ainda éramos inimigos Seus, Senhor.
E nós dizemos sim nessa noite, Senhor. Sim para tudo aquilo que Tu tens para nós. Sim, Senhor, para a vida que Tu tens para nós, Senhor. Tua palavra diz que Tu vieste para dar vida e vida em abundância. E nós dizemos sim, Senhor. Nós queremos viver essa vida, Senhor. Essa vida em abundância que só Tu tens para nós, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.